Boa noite a todos. Gente, hoje nós vamos falar sobre corpo espiritual, volitação e mais um outro capítulo. São 2 capítulos na noite de hoje. Então aqui, gente, nós temos o espírito. O espírito é composto do quê? Ninguém sabe, né? Então nós temos o espírito, o perispírito. É composto de quê? Matéria quintessenciada. Então o perispírito é matéria. Só não é essa matéria que nós conhecemos, mas é matéria. E aqui nós temos o corpo. Esse perispírito aqui, ele recobre o espírito. É o envoltório do espírito. O espírito vem cá para dentro. E esse espírito, com o seu envoltório, vem aqui dentro do corpo. Então nós temos o espírito aqui e o perispírito, o envoltório do espírito. Ok, gente? Como que esse perispírito se liga ao corpo? Através de um cordão fluídico. Ele fica ligado, nós estamos acorrentados, nós espíritos, estamos acorrentados a esse corpo físico, através de um cordão fluídico. Tudo bem, gente? Se nós tivermos esse entendimento, se nós tivermos essa base, esse conhecimento, tudo vai ficar mais fácil depois. Nós estamos presos ao corpo físico. Muito bem. Então sigamos. E o perispírito é o corpo espiritual. É o nosso corpo espiritual, o perispírito. Escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Anotações do livro Evolução em 2 Mundos. Então nós sabemos que o corpo espiritual é o perispírito. O perispírito envolve nosso espírito. E ele está ligado ao nosso corpo por um cordão fluídico. Enfim. Muito bem. Podemos receber alguma informação sobre volitação? O que é a volitação? Volitação é o deslocamento do corpo espiritual no meio etéreo, por um processo de locomoção que dá a ideia de voo. Essa é a volitação. Dá uma ideia que nós estamos voando. Todo mundo já viu o filme do fantasma, né? O fantasma, ele sai. Não é assim? Muito bem. André Luiz, ele compara o ressurgimento do espírito para o mundo espiritual à metamorfose que transforma determinadas espécies de insetos. Aqui nós temos a metamorfose da lagarta se transformando em borboleta. Tem muita gente que quer ajudar a lagarta, ou melhor, ajudar a borboleta, e tira a borboleta de dentro do casulo, né? Porque ela fica, dói, isso aí dói, né? Então, o que o pessoal faz? O pessoal ajuda no nascimento. E o que acontece com a borboleta? Ela morre. Porque ela precisa daquelas dores. Ela precisa passar por esse processo. Bom, vocês vão falar, até agora não estou entendendo nada. Mas é para não entender mesmo, que é para não ter pergunta. Ok?
encapsular-se, a metamorfose atinge de modo mais acentuado os músculos e o aparelho digestivo, sendo os sistemas nervoso e circulatório apenas levemente alcançados. Após essa etapa, alguns órgãos retomam um estado embrionário característico do período de formação daquele corpo físico. Nós estamos falando da borboleta. Somente então as células iniciam o processo de recomposição, dando início à formação do organismo definitivo do inseto adulto. Então é como se nós, quando nós desencarnarmos, nós estamos passando por uma metamorfose. Sigamos. Podemos receber de forma análoga, o espírito ressurge, análoga à borboleta. O espírito ressurge no plano espiritual com seu perispírito, portando as alterações na massa muscular e no aparelho digestivo, em consequência da desencarnação, mas sem sofrer maiores transformações na sua constituição geral. Então, quando a gente desencarna, é isso que acontece. E como que nós vamos nos sentir desencarnados? Estou até preocupado com isso, né? Porque eu não lembro da minha última desencarnação. Mas tudo bem. Vamos seguir mais um pouquinho. Lá no livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz, ele nos diz assim: nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. O envoltório espiritual é o nosso corpo, espiritual é o nosso perispírito. E, consequentemente, o habitat que lhe compete, mero problema de padrão vibratório. Vou explicar o que significa isso já já. E lá no livro Roteiro, Emmanuel diz o seguinte: que o perispírito obedece às leis de gravidade no plano que se afina. Ora, se o perispírito é matéria, ele obedece à lei da gravidade. E o peso específico do nosso perispírito é consequência do nosso padrão vibratório. Então, quando nós vibramos ondas baixas, baixa frequência, ondas longas com baixa frequência, quanto menor, mais baixa for a frequência, mais o nosso perispírito escurece e mais pesado ele fica. Quando nós aumentamos a nossa vibração, igual a dele falou, vamos pensar em Deus, vamos elevar o nosso pensamento. Por que ela não disse assim, vamos abaixar o nosso pensamento? Porque a nossa vibração ia descer. Vamos elevar o nosso pensamento, nós estamos elevando a nossa frequência. As ondas ficam mais curtas e a frequência aumenta. Consequentemente, o nosso perispírito, ele fica mais raro, mais tênue, mais claro e mais leve. Você desceu a frequência, ele fica mais denso, mais escuro, mais pesado. Ok? Alguém tem dúvida? Não. Agora vamos fazer uma analogia. Eu pego 3 bexigas. E uma bexiga, eu vou colocar o gás, pode ser metano, butano, qualquer ano. Um gás pesado, numa bexiga. Na outra bexiga eu coloco oxigênio. E na terceira bexiga, eu coloco um gás mais leve. Né? Por exemplo, ozônio. E essas 3 bexigas estão presas na minha mão.
Quando eu estourar a bexiga que tem oxigênio, o oxigênio vai para onde? O oxigênio vai ficar a flor da terra. Vai ficar onde nós vivemos. Lá em cima não tem oxigênio. Se você for escalar uma montanha, você precisa levar oxigênio extra, porque lá em cima não tem oxigênio. E se você cavar um poço, lá dentro desse poço, numa mina, também não tem oxigênio. O oxigênio fica por aqui, assim, devido ao seu peso específico. Se eu agora estourar a bexiga que contém o butano vai para onde? Vai lá para baixo da terra. Como que ele vai para baixo da terra? Pela capilaridade do chão. Não é isso? Ele se infiltra, quanto mais pesado, mais ele desce. Então você vai cavar uma cisterna. Você precisa tomar cuidado que lá embaixo tem gás. Aí você vai cavar uma mina. Tem mais gás ainda e perigoso das explosões. Como que esse gás chegou lá? Pelo seu peso específico. Agora, quando estoura a bexiga que tem ozônio, para onde vai o ozônio? Lá para cima, de uma forma rápida. Pelo seu peso específico. Agora, o nosso perispírito, de acordo com seu padrão vibratório, o nosso padrão vibratório, quando você desencarna, você soltou aquela corrente que prende o perispírito no corpo físico. Para onde o perispírito vai? Depende do seu padrão vibratório. Se o seu padrão vibratório for ruim, você vai lá para baixo. Você vai ficar aqui? Não, você vai lá embaixo mesmo. Abaixo da terra. Agora nós, meros mortais aqui, né, que estamos no pacotão, vamos dizer assim, a gente vai ficar por aqui mesmo. Porque nós não somos assim, tão maus, como Hitler, como Gengis Khan, né, como Átila, como esses espíritos trevosos, que o seu perispírito é tão pesado, que ele foi lá para o abismo. Mas não somos assim. Nós, com certeza, não iremos cometer suicídio para que também o nosso perispírito fique pesado e a gente vá lá para baixo. E também nós não somos espíritos evoluídos para quando a gente desencarnar, nós irmos lá para cima. Então nós vamos ficar por aqui mesmo. Agora, por que nós não conseguimos voltar depois do desencarne? Porque nós estamos arraigados ainda à matéria. Porque nós volitamos todas as noites. Todas as noites. Não pense que quando você dorme, que o seu perispírito sai do seu corpo, que você sai andando. Você não sai andando, gente. Quantos casos de experiência de morte que nós sabemos que o fulano ele vê, ele levanta, ele está lá no alto, ele vê o corpo dele lá embaixo. E quantas vezes nós visitamos colônias boas e ruins durante o nosso sono. Isso é volitando. Agora, quando nós desencarnamos, nós estamos arraigados à matéria, nós pensamos que precisamos andar. E daí nós não conseguimos volitar. Porque só nós aumentarmos um pouquinho o nosso padrão vibratório, nós vamos ficar mais leves, nós vamos conseguir volitar no espaço onde nós estivermos vivendo. Porque são vários locais. Nós temos um umbral grosso, que é rente à terra. Nós temos as trevas, o abismo. Nós temos um umbral médio, onde ficam as colônias de socorro da série André Luiz. Nós temos um umbral mais acima, onde nós temos a Alvorada Nova e nosso lar. E depois nós temos as zonas celestes, onde estava a mãe. Para vocês verem o padrão vibratório que causa entre nós
Por que Jesus disse: caminhai com o seu adversário enquanto caminhas com ele? Reconciliai com o seu adversário enquanto caminhas com ele. Por quê? Porque depois é difícil. O André Luiz era uma família. Ele desencarnou. Ele foi primeiro para o umbral grosso. Depois foi o umbral acima, onde nós temos nosso lar. E o pai de André Luiz estava onde? Estava nas trevas. Não. O pai do André Luiz estava abaixo das trevas, estava no abismo. Quem estava nas trevas era o avô de André Luiz. E quando André Luiz foi às trevas, ele viu o avô dele lá, pensando que barro era ouro. E a mãe de André Luiz estava onde? Acima de nosso lar. Então você viu, vocês viram, nós percebemos que de acordo com o padrão vibratório do espírito é onde ele vai habitar. E depois de desencarnado, gente, cada um vai para um canto. A prova está no André Luiz, que a família dele desintegrou. O pai no abismo. Não, o pai nas trevas, o avô no abismo. Ele no umbral. E a sua mãe na zona celeste. Muito bem? Então, vocês entenderam o porquê da volitação? Então é tão fácil você volitar. Você faz isso toda noite. Só que depois que você desencarna, porque enquanto você está encarnado, aquilo que você faz no mundo espiritual, você não lembra durante o seu período, né, que você está desperto. Você não lembra. Você lembra vagamente. E lá, no mundo espiritual, você volita. Só que quando você desencarna, você muitas vezes, não sabe que desencarnou. Então você não vai volitar. Você precisa de porta, você precisa de comida, você precisa de esposa, de marido. Né? Mas esse assunto vai ser tratado na alimentação dos desencarnados, que é outro capítulo. Né? Através do pensamento contínuo e da atração ditada por seu psiquismo, que então se manifestam livres os embaraços opostos pelo corpo físico, você quebrou a corrente. O espírito adquire faculdades que vão lhe permitir o deslocamento no novo plano de vida. É só ele subir um pouquinho. Se ele está precisando andar, é só ele subir um pouquinho a vibração, ele já começa a volitar. Tão simples assim. Fenômeno conhecido como volitação, que dá a ideia de voo. Então todos nós fazemos isso. Se nós entendemos como funciona o perispírito, que ele tem um peso específico, que ele obedece à lei da gravidade, tranquilamente, né, nós não vamos ter problema de entendimento. Nem entendermos por que a gente vai para baixo, vai para cima, por que a gente se separa, por que a mãe do Gregório ficou 1000 anos esperando para ir lá embaixo, buscar o filho. Porque ela não consegue ir, gente. Você tem que ter treino para que você baixe a sua vibração para você ir lá para baixo, senão você não vai. É um problema de lei da gravidade. E você não consegue ir para cima também. Você vai ficar com aqueles que lhe são afins. Como entendermos a mente em si individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? Isso nós já vimos na primeira parte, né? Que as células têm vida própria. Elas vivem fora do corpo. Como que nós podemos entender? Cada uma sabe o que tem que fazer. Como que nós podemos entender isso? Embora as células que constituem o corpo espiritual tenham vida própria, como as do organismo físico, suas ações são dirigidas pela mente, convergindo todas para o fim a que se destinam. Ok? Vou falar mais uma coisa. Nós temos a primeira imagem que eu passei, que tem o espírito, o perispírito e o corpo.
Nós temos que ter isso em mente. O nosso perispírito, ele não é projeção do corpo físico. Não é. O corpo físico que é projeção do nosso perispírito. É o nosso perispírito que molda o nosso corpo físico na hora da concepção e vai moldando durante a sua gestação. Então, o nosso corpo físico é reflexo do nosso perispírito. Que nós vamos usar isso mais adiante. E não o inverso. Muitas vezes pensa que o meu perispírito é reflexo disso aqui. Se eu perder esse braço, o meu perispírito fica sem braço. Ao contrário. É o contrário. Ok? André Luiz compara, então, a uma fábrica no mundo corporal, em que suas peças são supervisionadas e comandadas por uma gerência, todas operando no sentido de um fim colimado, no caso de um determinado produto. Então, cada célula tem sua função. A célula no corpo físico e no corpo espiritual. E são geridas por um conjunto. Existe alguma coisa que faz a gerência dessas. Como algo gere essa humanidade? Não tem algo que gere a nossa humanidade? Nós não fazemos parte de algo maior? O nosso universo não é gerido? Se alguma coisa acontecer com a Terra, tem reflexo no universo todo, gente. O universo é harmônico. Algo que o pessoal diz que é Deus, que gera esse universo nosso. E o chinês quer acabar com isso. Chinês não, desculpe. Né? Se ele chama ele de chinês, daí que ele fica mais bravo ainda. O coreano. Né? O coreano quer acabar com isso. Porque se ele destruir a Terra, desestabiliza o nosso sistema solar. Lógico que desestabiliza. E se desestabilizar o nosso sistema solar, vai desestabilizar a nossa galáxia. E a galáxia estando desestabilizada, o universo também desestabiliza. Porque é tudo harmônico. Muito bem, sigamos. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Segundo André Luiz, não há como explicar de maneira clara os mecanismos dessas ocorrências por falta de uma terminologia adequada na linguagem terrena. Com relação às alterações de cor e densidade e forma do corpo espiritual, do mesmo modo que ocorre com relação à ubiquidade, nas manifestações do espírito, dá a entender que se operam forças do pensamento. Olha que coisa. Olha que coisa. Ele disse aqui. Com relação às alterações de cor, densidade e forma do corpo perispiritual, do mesmo modo que ocorre em relação à ubiquidade nas manifestações de espíritos, dá a entender que se operam forças do pensamento. Então, espera aí. O nosso corpo físico, ele é reflexo, ele reflete o nosso perispírito. Não é isso? E o que ele diz aqui? Ele diz que o nosso perispírito reflete o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, que existe, onde fica o nosso pensamento? Gravado no espírito. Ele não fica no perispírito. Ele não fica no corpo físico. Porque quando você desencarna, você continua com as suas lembranças. E quando você muda de perispírito, e você passa a viver num outro planeta, aí você troca de perispírito. Porque o seu novo perispírito, ele vai ser formado pelas forças que existem naquele planeta. Você não perde seu conhecimento. O seu conhecimento vai junto. Então ele fica gravado no espírito. E o nosso espírito molda o nosso perispírito. E o nosso perispírito molda o nosso corpo físico. É fácil assim. Então eu sou o quê?
o que eu penso. Eu levei um tiro. Dei um tiro aqui. Aquilo ficou tão gravado, nós vamos ver daqui a pouco, na minha mente, esfacelou a minha garganta. Na minha mente. Eu vou projetar isso no meu perispírito. O meu perispírito vai estar lesionado. Aí eu vou precisar de reencarnes para mim e melhorar, refazer o meu perispírito. Nós vamos ver daqui a pouco. Pensamento e vontade são elementos plásticos e organizadores. Então, quem organiza, o modelo organizador biológico, lá que trata o Guimarães, né? Guimarães de Andrade, ele é que molda o nosso perispírito e molda o nosso corpo. Ok? Ubiquidade, o que seria? Certa feita, Antônio de Pádua estava pregando na Itália para a grande multidão de fiéis, quando de súbito fica imóvel. Os ouvintes, reconhecendo os dons do santo, ficaram a esperar em silêncio profundo por saberem. É algum espírito aí, hein? Por saberem que o místico de Pádua poderia estar em colóquio com os céus. Naquele mesmo momento, em Portugal, seu pai, senhor Martinho de Bulhões, estava sendo condenado injustamente pela morte de um homem. O pregador franciscano, usando de recursos da ubiquidade, aparece no tribunal e propõe-se a defender o réu. As suas palavras, sobre maneira eloquentes, acalmaram as testemunhas mais irritadas, fazendo-as pensar no crime que estavam cometendo ao afirmarem mentiras diante de um tribunal, visando umas poucas moedas. Então, ubiquidade, o que seria? Eu estou aqui, eu fico imóvel, o meu perispírito sai, ele sai andando? Ele foi para Portugal andando? Não. Foi volitando. Só anda quem está arraigado na matéria. Ele pensa que ele não consegue volitar. Ok? Chegando lá, ele materializa, faz o que tem que fazer e volta. É simples assim. É simples isso. Nós fazemos isso dormindo. Basta agora que a gente treine para fazer acordado. Mas isso depende também da nossa evolução moral. Em que condições o corpo espiritual do desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Preciso falar isso? Eu falei para vocês, se a gente tem uma base do conhecimento, o nosso próprio cérebro raciocina e te dá a resposta. Já tem a resposta. Já tem a resposta. Como que o nosso perispírito, nosso corpo espiritual, ele vai sofrer ferimento se ele é comandado pelo nosso espírito? Nosso espírito que diz, nosso pensamento, você vai ser assim, você vai ser assado, você vai ser homem, você vai ser mulher, você vai nascer com problema, você vai nascer sem problema. Então quem comanda é o espírito, gente. É o espírito que comanda. Então é impossível você sofrer isso aqui. Quanto a ferimentos e lesões, de um modo geral, guardada a devida relatividade, o autor explica que se dá nas mesmas condições que acontece com o corpo físico na Terra. Se você pensar que você está machucado, você se machuca. Você vai plasmar o seu perispírito com aquela escoriação. Se você pensar que você está bem, o seu espírito vai estar perfeito. Eu penso que o meu perispírito é lindo, é magrinho, é bonito, não tem barriga, não tem nada, cabelo preto, bem bastante cabelo. Ele é assim. Ele é assim. E meu corpo era assim também. Porque o meu corpo era reflexo do meu perispírito. Só que eu fui envelhecendo e foi perdendo cabelo, foi engordando, certo? Mas meu perispírito continua lá lindão. Como o meu espírito plasma ele. Ok?
Sigamos. Lá nos Mensageiros, defesa contra o mal. Aí, André Luiz disse, mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não, disse Alfredo. Não temos balas de aço. E nem adianta, porque o cara está morto, ele não vai morrer de novo. Tá certo? Mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Aqui ele foi, houve até um pleonasmo aqui, porque não tem como você exterminar o espírito. Tá certo? Ok? Pode tirar isso fora aqui. Nossa tarefa é de socorro. Pronto. Porque ele não vai conseguir exterminar. No entanto, aduzir sob forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? Assustam. Assustam, respondeu ele sorrindo. Sobretudo demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significante e acrescentou. Meu amigo, se já não estamos na carne, foi aquilo que eu falei agora. Meu amigo, você não vai matar o perispírito do homem. Ele já está morto. A sua carne não existe mais, mas o espírito, né, ele é imortal, ele é eterno. Busquemos desencarnar também nossos pensamentos, porque ele está pensando como encarnado. Não vai machucar? Acho que não. As criaturas que se agarram aqui, as impressões físicas, estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Quanto mais arraigado na matéria você é, mais denso está seu corpo físico. Tá certo? Desculpe. Mais denso seu corpo espiritual. Aí você leva um tiro lá, elétrico, você vai sentir. Porque seu corpo é denso. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Quanto mais superior é o espírito, mais tênue é o seu perispírito. Que chega uma hora que é tão tênue esse perispírito que ele não precisa mais encarnar. Tá certo? Espírito puro não encarna. Encarna como missão, igual Jesus. Eu vou vir na Terra lá para resolver aqueles problemas que está tendo. Ele tem que voltar agora. Né? Ele tem que voltar. Porque o negócio não está bom. Mas, isso depende dele, né? Porque se depender de nós, a gente destrói tudo. Muito bem. Estão sempre purificando, elevando esses mesmos veículos. Nossos projetos, portanto, expulsam o inimigo do bem através de vibrações do medo. Mas poderiam causar a ilusão da morte. Ilusão, porque morrer ele não vai morrer, não. Atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes, menos adiantados no caminho da vida. Ok? Nós vamos desencarnar, nós vamos ficar aqui. Todo mundo aqui, nós temos o corpo. Acho que não tem ninguém aqui melhor que o outro, não. Tão denso para ficar por aqui. Seria uma boa coisa se a gente lembrasse, depois, que a gente desencarnou. Porque se você pensar que não desencarnou ainda, aí complica. E aí as colônias que estão mais um pouco acima, o pessoal vem e nos pega e nos leva para lá. Como você andasse de avião. Vem o avião leva você, aerobus. Né? Lá no nosso lar. E depois você vai para o nosso lar e você vai subindo. De acordo com o quê? Com a sua evolução espiritual. Com a sua vibração. Ok? O pessoal diz que no ano, mais ou menos no ano de 500 a.C., né, quando começou-se a falar de alma, Sócrates, Platão, Aristóteles, ano de 500, 470, 450, 420 anos de Cristo, Jesus já estava se preparando para vir à Terra. Porque ele teve que, imaginem Jesus, quão leve é seu perispírito.
Então ele teve que condensar esse perispírito para poder chegar aqui. Você não chegava, não. Aí ele se preparou durante 500 anos. E foi preparando o ambiente, a espiritualidade também para recebê-lo. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Bom, a formação dos centros vitais no corpo espiritual pelo princípio inteligente dá-se com o início de vida das células sob a direção e supervisão dos orientadores espirituais. Esclarece o autor. Contudo, que não dispõe ainda de conhecimentos técnicos que o permitam penetrar nos mecanismos de aparecimento e desenvolvimento dos órgãos do ser vivo. Ok? E essa é a minha meta. Quando eu desencarnar, eu quero ser orientador espiritual. Não sei se vou conseguir, mas cada um tem um objetivo. Muito bem, sigamos. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Associando conhecimento magnético e sublimação espiritual. Os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas, a regressão da memória e a exteriorização da sensibilidade. Por quê? Conhecimento magnético, porque tudo é magnetismo, tudo. Onde tem energia elétrica? Quem é médico aqui? O senhor? Tem mais alguém? Onde tem energia elétrica? No nosso corpo tem energia elétrica. Existindo energia elétrica, existe magnetismo. Porque os impulsos elétricos geram um campo magnético. Então, quando você é fecundado, eu fui fecundado pelo meu pai, da minha mãe, eu não era o espermatozoide. Né? Não estou sendo machista, não. De falar do espermatozoide, eu não era. Né? Parte de mim, né? Porque tem o óvulo também. Não era o espermatozoide mais esperto da tropa, não. Às vezes eu era mais lerdo. Era um problema magnético. O meu perispírito, já magneticamente, né, fez uma junção, falou, é esse que eu quero. É aquele ali que eu quero. Meu perispírito. Aquele espermatozoide. Não é 300 milhões, não é isso? 300, 400 milhões de espermatozoides. Eles foram lá, me procuraram, me acharam e falaram, esse aqui vai chamar João Minelli, e ele, é ele que serve. Às vezes era o mais lento. Não era o mais rápido. Um problema o quê? Magnético. Ok? Há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Por quê? Porque isso já vem de reencarnações anteriores. Provém isso de que parte dos assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. A que se pode chamar maturidade do centro moral. O espírito mais maduro, com maior maturidade, ele tem mais facilidade. Maturidade que independe da idade. Leia, nossos filhos são espíritos. Né? E do grau de instrução, porque é peculiar o desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Você já traz, vai assistir Criança Índico, que vai passar aí, você já traz aquilo de encarnações anteriores? Aquilo já vem. É que o nosso corpo é problema. É problema o nosso corpo. Você encarnou é pepino. Que nem hoje. Hoje eu tenho uma dificuldade para me gravar e esqueço rápido. Eu esqueço mais rápido que eu gravo. Então, é consequência do corpo. Então você tem que, né? Mas o meu espírito, o espírito de vocês, ou melhor, vocês, né? Que são espíritos, vocês têm um cabedal de conhecimento incrível. É que não usa. Porque esquece, né? Esquece. O véu do esquecimento quando você vem para a carne. Mas nem todos ainda existem aqueles resquícios. Aqueles flashes, aqueles que o pessoal fala francês lá, como que é, gente? Devaju? Como que é? Devaju? Isso aí que ela falou.
E você começa a pegar isso. Por isso, né? Você, por exemplo, você aprende a tocar piano. Quando você vê uma menininha desse tamanho, você sabe tocar piano. Aí você é um matemático, por exemplo. Isaac Newton, aquele ali, o Einstein, né? Ou Stephen Hawking, depois desencarnado. Aí reencarna de novo. O cara é uma fábula em matemática. Agora o fulano traz isso das encarnações anteriores. Aí o fulano encarnou 15 vezes como mulher. Aí ele precisa voltar como homem. Aí ele encarna como homem. O que acontece com ele? O que pode acontecer? Ele tem preferência por mulher. Ele sempre foi mulher, encarnou como homem. Ele gostava do quê? Nas 15 encarnações, a sua preferência era homem. Ele foi absorvendo tudo isso dentro dele. Quando ele veio como mulher, ele ainda prefere mulher. Porque ele era homem e ele preferia mulher. Ao contrário, ele é mulher, ele prefere o homem. Ele vem como homem. Então, existem esses resquícios. Não quer dizer que todos têm esse problema. Mas esse é um problema recorrente. Mas vamos seguindo em frente. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? E alguns ainda muito tenazes são os laços de matéria que permitem que o espírito se desprenda da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja coisa melhor do que aquilo que são dotados. Então, você ainda relembra coisas das encarnações anteriores, e mesmo nessa encarnação, você não consegue discernir, né, um novo horizonte. Porque você está preso à matéria, àqueles resquícios do passado. Animalidade, igual nós. Machismo, lá da Igreja Católica. Então, esses resquícios permanecem até hoje no homem. Né? No homem, eu estou falando masculino. Né? Ele achar que ele é melhor do que a outra espécie, a espécie feminina. Não é. Espécie não. Né? A mulher, nós somos todos da mesma espécie. E seguindo, qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? Se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à existência do encarnado. O André Luiz diz: a extirpação do baço no corpo físico não implica anulação desse órgão no corpo espiritual. Você que plasma. Você perdeu a perna. Você perdeu o braço no acidente de moto. O seu perispírito não está sem braço. Agora, se for tão traumática aquela experiência, o seu espírito vai plasmar um perispírito sem braço. Mas quando você vai na sala mediúnica, né, e você foi escravo, você já passou 3 encarnações, a escravidão te marcou muito mais. Aí você aparece como um negro, como um escravo, com todos os membros normal e com as costas toda machucada de ferida das chibatadas que você levou. Porque o seu espírito plasmou isso. Ok? Agora, como compreendemos a situação dos centros vitais no caso do ovoide? Ó, gente, quem é que plasma o perispírito? Não é o espírito. E onde está não é nossa mente, nosso pensamento? Porque onde está nosso pensamento? Onde está nossa mente? Dentro do espírito. Não é isso? O perispírito é só envoltório. É só isso, mais nada. Ok? Muito bem, quem é que plasma? É o perispírito. Então nós vamos ver aqui, para que nós possamos compreender a situação dos centros vitais do corpo espiritual que assume a forma ovoide, André Luiz nos remete ao processo de geminização da semente.
que encerra dentro de si todos os princípios da árvore adulta. Então, dentro daquele ovoide tem tudo. É como se fosse uma sementinha. Né? Ou seja, no ovoide, os centros vitais afetados pela minimização do corpo espiritual mantêm dentro de si em estado latente os princípios que o farão desenvolver-se futuramente, quando o perispírito retomar a forma normal. Vamos ver, já. Né? Simulação. Corpo mental sem atributos próprios, funde-se ao astral como se apenas um fosse. Está se fundindo. Está se fundindo. Vira um ovoide. A partir desse ponto, no mundo que construiu para si uma bolha, um ovoide. Dentro dessa conformação fisiológica resultante de seu processo ideoplástico, a criatura se transforma no mais renitente e prejudicial parasita. Antes de eu passar aí, eu vou dar uma explicação, então. Ora, é o nosso espírito, a nossa mente que plasma o perispírito. Agora eu, João Minelli, eu fui traído. Aí eu matei minha mulher e meus filhos, todos. 5 filhos, a mulher, a mãe, o pai, o avô, todo mundo que estava lá dentro. Aquilo me chocou tanto. Me chocou tanto. E eu fiquei com tanto ódio dessa família, que eu só penso naquilo. E o seu perispírito não é plasmado pela sua mente. Ora, se sua mente começar a andar em círculos, vai andando em círculo, e você só pensa naquela vingança, não pensa em outra coisa, o seu perispírito vai perdendo a forma. Até ele se transformar num ovo, ele perde toda a forma. Ele vai diminuindo, e você só pensa naquilo. Então, um suicida pode se tornar um morto, depende da forma que ele suicidou, ele pula do 20º andar, daí ele sempre lembra quando estava no 5º, não mais vai parar. Né? Conclusão, ele só fica pensando naquilo. Então, a mesma ideia. Quando você tem um pensamento diverso, porque nós não conseguimos, né? A não ser com muito treino, o cara que faz yoga, aí ele consegue fixar seu pensamento numa única coisa. Agora vocês tentem, sem a prática, né? Dessa massagem, vamos dizer, oriental, sem a prática, tentem pensar só numa coisa. Não consegue, você pensa pulando para lá e para cá. Uma hora você pensa nela, na outra. Tá certo? E se você, quando se desencarna, o que acontece? A mesma coisa. Você fica pensando um monte de coisa. Né? Que o pessoal diz que mais de 50% daquilo que você pensa são coisas que nunca vai acontecer. Os outros 40% são coisas que já aconteceram e você fica relembrando o passado. Então sobra só um pedacinho de coisas realmente boas que você pensa. Mas tudo bem. Tudo bem. Agora, se você começa a entrar numa monoideia, se você estiver encarnado, te leva ao suicídio. Aí eu amo aquela mulher, ela não me quer. Ele vai lá, mata a mulher e se mata. Tá certo? Agora, se ele já estiver desencarnado, o perispírito dele vai perdendo a forma. Aí ele precisa de vários reencarnes para conseguir. Então ele reencarna e é natimorto. O feto não prospera. Ele só tem choque anímico. Aí ele melhora um pouco. Daí ele vai para a cidade, volta, reencarna e fica lá com 3 meses, ele morre de cachumba, rubéola, sei lá. Né? E melhora mais um pouco. Daí ele reencarna, depois ele morre com 22 anos. Até o perispírito dele se recompor. Ok, gente? Por quê? Porque é a mente
O espírito que plasma o perispírito. Se o espírito só pensa numa coisa, ele não consegue montar o perispírito. Aí vai perdendo a forma. Ok? Suas ações se limitam a sugar a vitalidade de outros seres e, de preferência, de encarnados. Já que por si mesmo não consegue metabolizar alimentos que o sustentam. Porque o espírito se alimenta, não vou falar agora. Tem aquele ser atrasado que se alimenta, arraigados na matéria, desculpe, né? Não atrasado, arraigado, que se alimenta de arroz, feijão, feijoada, sei lá o que, caldinho. E tem aqueles que se alimentam, né, do ar, tá certo? Do sol, né? Mas isso é outra aula, não é outra apresentação, né? Além de sugar a vitalidade alheia, infunde na pessoa que a hospeda sua radiação nociva e degenerativa. Porque aquele ovoide, ele é um espírito. E ele está pensando negativamente, nocivamente. E vai degenerando também aquele que ele se fez a simbiose. É uma simbiose. E tão difícil depois de tirar, né? Verdadeiro estado de mórbida hipnose, cuja ligação provoca a simbiose, na qual a mente encarnada, o hospedeiro, a ela liga, vai perder a vontade e passa a ser instrumento daquela consciência encerrada no ovoide. Ele passa a ser manipulado pelos ovoides. E aqueles espíritos trevosos, para quem leu Memórias do Suicida, né? O Ícaro Redimido, aqueles espíritos trevosos, eles utilizam os ovoides que não têm vontade própria. O cara não pensa em nada, ele só pensa na vingança dele, ou na mulher que ele amou, né? Não pensa em outra coisa. Pega aquele ovoide e vai lá e gruda em você, né? Porque ele não gostava de você também, ele tem diferenças, ele quer vingança, e aí você fica submetido à vontade do ovoide, que é muito difícil de você fazer essa separação depois. Aí o que a espiritualidade faz? Os espíritos, né, mais iluminados. Aquele ovoide está dando muito problema, pega eles, reencarne, certo? Faz o reencarne dele, e ele melhora um pouquinho. Igual eu disse agora há pouco. Ok? Reencarnação compulsória. No estágio mais avançado desse parasitismo, o encarnado, além do instrumento, se torna propriedade do ovoide. Tal enraizamento entre ambos. É como você vê, a pessoa fica da mesma forma, fica apática, da mesma forma que esse pessoal que às vezes eles são dependentes de drogas químicas, né? E fica apática, fica dependente, não tem mais vontade. Isso pode levar até ao suicídio também. Elucidando que o parasita ovoide se manta ao corpo psicosférico das pessoas cujas emanações mentais os atrai. Não vão atrair o ovoide aí não, hein, gente? Tá? Descrevendo acontecimento obsessivo. André Luiz, no livro Libertação, relata, começando a dizer que ligadas a algumas pessoas havia umas formas esferoidais. Dessas, algumas apresentavam algum movimento e outras estavam estacionadas. Todas, porém, com a alma de seus hospedeiros e nelas se localizando. Então, se alguém aqui for médio vidente e ver, né, na hora do passe, o fulano sentado ali, cheio de ovoide, não vai falar nada para ele não, hein, gente? Tá? Porque senão a pessoa fica com um problema maior ainda. Aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá para enxergar direito. Olha os ovoides aqui. 1, 2, 3. Tudo ali. Assim, diz o autor, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Veja que coisa horrível. Deus que me defenda disso.
A figura ao lado faz essa representação, onde vemos as manchas ovoides impregnando a aura da pessoa. A seguir, para falar da origem dessas metamorfoses que transformam o corpo astral em forma ovoide, o autor informa que os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. Já pensou? Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não consegue elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. O cara fica 10 anos lá, 20 anos, 50 anos, só pensando na vingança de matar o fulano que casou com a mulher dele. Ele vira um ovoide, gente. Tá certo? Ok? Como comentamos antes, os casos de monoideísmo, é a monoideia, levam à fixação mental, prendendo a consciência nas paixões absorventes, que foram os seus atos habituais durante a última vida humana. Nessa classe de pessoas estão aquelas que André Luiz enumerou. Em razão da fixação da mente em propósitos inferiores, perdem a forma espiritual humana. Sem a forma humana de seus corpos astrais, e para atender suas necessidades de vitalização, como também para satisfazer os apetites grosseiros a que estavam habituados quando na Terra viviam, se mantam as auras dos que ainda permanecem no plano físico, e que, por idênticos prazeres, lhes franqueio o campo psíquico. Na abaixo, damos um singelo exemplo dessa imantação entre uma entidade ovoide e um ser encarnado. E um trecho da página 115, onde escreve outra situação, inclusa no mesmo processo. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. Primeiro, então são dois casos. Um caso, os espíritos que são nossos inimigos pegam o ovoide e usa. O Minelli gosta do quê? Né? O Minelli gosta de bebida. Então ele pega aquele ovoide que, que só está pensando em beber, por isso que ele se tornou ovoide, né? E joga no Minelli. Aí o Minelli já está com um problema sério. Tá? Ok? Como se dá a formação dos vitais no corpo espiritual? E no caso dos ovoides, como que fica? Dos centros vitais espiritual pelo princípio inteligente, dá-se com o início da vida nas células. No ovoide, os centros vitais afetados do corpo espiritual mantêm dentro de si estado latente, como uma sementinha, igual eu já disse antes. Né? Linhas morfológicas. Como se apresentam morfologicamente? Já falei para vocês, né? Desculpe. Refletindo seu estado mental dominante. Se o estado mental dominante, forma de homem ou de mulher. Qual é o estado mental dominante? Eu quero ser mulher. Não, parece como mulher. Eu quero ser homem, parece como homem. Eu quero ser aleijado, parece como aleijado. Eu quero ser escravo, parece como escravo. Ok? A idade em que ocorreu a desencarnação influi. A aparência compatível com a idade em que desencarnou. Todavia, o espírito pode ficar mais moço ou mais velho. Por que ele pode fazer isso? Porque é o espírito que plasma o perispírito. Ok? Tudo fica mais fácil agora. Mantém as marcas de mutilações ou moléstias padecidas no corpo. Quem é que plasma isso? Não é o espírito? Depende. Tá certo? Ok? Pode carregar consigo marcas, inibições, moléstias, remorso, a se expressar em certas regiões, permanecendo nessa condição pelo período necessário. Por quê? Porque ele plasmou isso. Tudo que vem daqui para frente, vem da nossa base do início do nosso estudo. É a mente que faz isso.
o espírito que plasma o perispírito. Aí, gente, pode falar, pode perguntar. Porque se eu não souber, tem o pessoal que sabe aqui. Qual que é a dúvida? Porque você falou que o espírito plasma aquilo que ele quer para o perispírito. Então, quando a gente vê, igual no nosso lar, que morrem pessoas mutiladas, ou com câncer, ou com uma doença, não tem os hospitais, não continuam os tratamentos, então, no mundo espiritual, ou nem sempre? Não, eu continuo o tratamento porque ele está preso na matéria. Então, aquele é um tratamento o quê? É um tratamento psicológico, aquilo. Tá certo? Uhum. Vai falar para a pessoa, não, você não é assim, você... eu preciso que passe remédio. Eles passam remédio. Um placebo nele. Então, mas aí significa, pelo que você falou, que se o espírito for mais evoluído, ele não vai plasmar essa condição que ele desencarnou. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou perguntar para você, vou fazer uma outra pergunta agora. De um espírito evoluído. Quem quiser responder, pode responder. Jesus sentiu dor? Jesus sentiu dor. Ele é um espírito evoluído. Se ele conseguir transformar células doentes, malsãs, em células perfeitas, se ele sentiu dor, foi porque ele quis. Caso contrário, ele não sentiria dor. Tanto é que o espírito, muito menos que o Jesus, os faquir, ele não sente dor, ele sente em cima dos pregos lá, dorme lá uma semana, fica 3 meses sem comer, não sente nada. Mais alguma pergunta? No início do estudo aqui, você disse que o perispírito, quando a gente passa para outro planeta, muda o perispírito. Quer dizer, não sei se eu estou me colocando. Sim, então eu vou explicar para a senhora. O nosso perispírito, ele é formado do fluido cósmico universal, do fluido da natureza, e nesse planeta nosso, é esse tipo de natureza. Agora, se a senhora for, por exemplo, para Marte, um outro planeta. Outro planeta. Não, pode ir outro planeta, se for a mesma natureza da Terra, vai ser praticamente igual. Mas se for para Marte, ok? A hora que você chega lá é totalmente diferente. Então, o seu perispírito, ele é substituído. Isso aí acho que está no livro dos Espíritos. Tá? O seu perispírito é substituído por um perispírito que contenha a natureza daquele planeta. Além do fluido cósmico universal, mais ainda os fluidos da natureza daquele planeta. Como? O perispírito não evolui juntamente com o espírito. Ele evolui junto com o espírito, se o espírito permanecer aqui. Se o espírito for a um outro planeta, ele vai ter um perispírito que se adapte àquele planeta. Ok? Outra. Ô Minelli, você está falando das faixas de vibração, desde do abismo, das trevas, os planos mais elevados. Então, nessa transição, na realidade, vamos dizer, a vibração média que vai mudar. Vai tirar algumas baixas, vão sair daqui, da Terra, e a média vai ficar melhor. É mais ou menos isso? Na transição. Na transição? Na transição, aqueles espíritos trevosos que vivem no abismo, que vivem nas trevas, eles não vão ter mais oportunidade, devido à moral deles não ser elevada, eles não vão ter mais oportunidade de reencarnar no mundo de regeneração. Então, eles vão reencarnar no mundo de provas e expiações, porque o planeta evolui junto. Certo? Nós não vamos sair daqui e reencarnarmos em um mundo de regeneração. A Terra vai se transformar no mundo de regeneração. Então, esses espíritos, que são muitas vezes, têm uma cultura elevada, um conhecimento técnico avançado, mas têm a moral baixa, eles vão ser elevados para um planeta de provas e expiações. Da mesma forma
que os espíritos de Capela, que eles não eram evoluídos moralmente, mas eram evoluídos tecnicamente, eles vieram reencarnar no mundo primitivo. Porque naquela época, na época das cavernas, né? Depois, era um mundo primitivo a Terra. Depois a Terra passou a um mundo de provas e expiações. E agora ela já entrando numa fase de regeneração. Mas não é da noite para o dia que isso muda. Nós temos esse milênio todinho para nós transformarmos a Terra, para a Terra ser transformada num mundo de regeneração. Ok? Vou pedir a palavra para você aqui rapidinho, Minelli, só para fazer uma passagem assim sobre as três coisas que foram ditas aqui. Primeiro, Eliane falou, foi Eliane, não foi? Que falou sobre o processo da desencarnação. O processo da desencarnação, ele não é um processo que aconteça como estalar de dedos. Como o próprio Minelli colocou aqui nos slides dele, nós, conforme o nosso padrão vibratório, conforme o nosso grau de desenvolvimento espiritual, esse processo de adaptação, e nós vimos isso em outras aulas aqui da primeira parte, tá? O processo de adaptação à vida desencarnada é mais rápido ou mais lento. Espíritos já muito evoluídos, vamos começar de cima para baixo, né? Espíritos já muito evoluídos, eles não vão ter aquela fase mais difícil de adaptação, o André Luiz tem até um termo que me fugiu agora, eles vão passar muito rápido por isso daí, tá? Até a acomodação perispiritual deles vai ser mais rápida. Nós vimos isso no capítulo 12, Alma e Desencarnação, tá? Porque, como a mente dele já está adestrada e evoluída, e tem inteligência suficiente, mentalmente ele vai comandar aquele processo todo, que é da estólise, né? Da quebra da ligação do corpo espiritual com o corpo físico, para fazer a histogênia espiritual, que é a reconstrução do seu corpo espiritual, que é o perispírito, certo? Vamos descendo aí as gradações espirituais, quanto mais apegado à matéria, mais difícil é esse processo da estólise. Ele não consegue se desagregar rapidamente do corpo físico, fica mais ligado, como disse aqui o Minelli, no terra-terra, né? O oxigênio que fica aqui rente, né? Ele não sobe nem desce, e esse subir e descer não é um local determinado, tá? É uma adaptação mental à condição em que ele está. E aproveitando isso daí, passando, foi você que falou do perispírito, né? A condição é essa. Você, quando vai a um determinado lugar, diferente daquele em que você vive, você vai se vestir de acordo com aquele local, não é isso? Vamos fazer uma comparação grosseira com o nosso corpo físico. Se você sair daqui e for para o Alasca, você não vai do jeito que você está vestido aí, vai? Você precisa de uma roupa muito quente que te proteja da intempérie. Da mesma forma que se a gente sair daqui e for para o deserto de Saara, você também não vai colocar uma roupa quente, porque você não vai sobreviver lá, seu corpo vai desidratar. Apesar de que a proteção daqueles beduínos, aquelas pessoas que andavam lá no deserto, é cobrir o corpo todo para proteger da queima do sol, né, do calor, mas as roupas têm que ser claras, não pode ser a roupa escura para não absorver a luz solar, né? São várias coisas. Então, o perispírito da gente, ele evolui sim com o espírito, tá? Você não viu aqui a gente falando do processo da desencarnação? Ele evolui de acordo com o meio em que ele está. Né? Se o nosso mundo não vai passar por um mundo de regeneração, nós não estamos fazendo uma fase de transição, os corpos espirituais serão mais sutis também. As doenças vão ser em menor quantidade, as necessidades fisiológicas vão ser diferentes. Por quê? Porque aquele mundo evoluiu, a necessidade do espírito que encarna ali também é diferente. Então, o seu envoltório espiritual, que é o seu perispírito, também vai evoluir de acordo com o mundo em que ele está vivendo. O processo de retorno de Jesus ao corpo físico foi milenar. Ele se preparou muito tempo para que
ele pudesse adensar o seu corpo espiritual. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, tem uma passagem lá que o espírito vem das esferas celestes, Jerônimo vem das esferas superiores celestes, para fazer uma palestra para os espíritos que estão em nosso lar. Então, a preparação que eles têm é uma coisa fantástica. Eles precisam se reunir, não podem dividir o pensamento, eles têm que plasmar o ambiente para que ele possa adensar o seu corpo espiritual, para estar presente ali no meio da natureza, até as florzinhas, as cores das florzinhas, as árvores, eles precisam mentalizar aquilo para criar o ambiente fluídico para que ele possa se apresentar ali. É quase que uma materialização no plano espiritual. Certo? Ficou compreendido? Gente, é importante a gente assinalar o seguinte, que mesmo a gente estando nesse estágio evolutivo, em que a gente já tem um conhecimento intelectual, um conhecimento moral, tem a questão da vigilância. O Minelli citou um livro ali, ó, Entre o Céu e a Terra, que tem um personagem lá, a Odila, que o ciúme que ela teve fez ela cair o padrão vibratório. Então, isso é moral. Então, aonde quer que a gente esteja, a gente tem que cercar desses cuidados de vigilância também. Moralidade, a gente conquista com conhecimento e com prática do bem. É como a volitação. A volitação você adquire com a prática do bem, porque aí os seus níveis vibratórios de espírito estão mais elevados. E a gente não pode esquecer que todo o processo de crescimento é um aprendizado constante, seja aqui no planeta Terra, seja onde for que a gente for, encarnado ou desencarnado, requer da gente esses cuidados que a gente precisa ter.